Dizem que Deus está acima de tudo. Mas quem decide seu café da manhã, o seu CEP, o remédio que você compra, o emprego que você aceita e até o respeito que você recebe, não parece que vem das nuvens, né? Na verdade, quem está acima de tudo é o dinheiro. Essa é a verdade, esse é o nome que se dá. A graça é que a gente finge que não. A gente posa de desapegado, repete, dinheiro não traz felicidade, mas quando o boleto chega, quando o aluguel vence, quando o cartão estoura, todo mundo se ajoelha diante do altar da fatura, não é isso? A gente pega aquela fatura e, meu Deus do céu, a gente falta ali pedir para todos os santos orixás para alguém intervir e trazer uma solução. O dinheiro, ele virou uma religião sem liturgia. Tem dízimo. E aí o dízimo significa os impostos, as tarifas. Tem os milagres, que são os golpes de sorte, herança, mega-sena, aquela promoção. Tem os santos, que são os CEOs, os bilionários, influenciadores, os coaches. E tem os demônios também, que é a inflação, o desemprego e os juros. E como toda religião poderosa, ele atravessa tudo. Ele atravessa a nossa fé, ele atravessa a política, ele atravessa a internet, a amizade, até mesmo os nossos romances. E hoje eu vou abrir esse templo na sua frente. Primeiro, como a fé pede sacrifício. E não é simbólico, tá? É em espécie ainda por cima. Depois, como a política compra a imunidade com a nossa moeda. E em seguida, como a internet transformou o desejo em cassino de bolso. Por fim, mas não menos importante, quanto custa pertencer no date, no grupo de amigos e até na cama, se é que você me entende. Se o novo Deus é o dinheiro, quem é você nesse culto? Você é sacerdote, você é fiel ou, na verdade, a gente é uma oferenda? Então vamos começar onde o sagrado ele sempre brilha, no altar. Uma das justificativas dos parlamentares foi que essa PEC faria a lei voltar a ser como tinha sido pensada na Constituição de 88. Mas o Caio nos lembrou alguns pontos aqui e, claramente, existem pontos que ultrapassam o texto que existia antes. Ou seja, Márcio, o que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal vai comunicar a Câmara ou o Senado, eles terão 90 dias para isso, para definir se vai autorizar ou não, mas a votação será secreta. Ou seja, a população não saberá como o seu deputado, aquele que ele elegeu, votou para liberar ou não, para proteger ou não um deputado, independentemente ali do crime que for apontado. Outro ponto que eu destaco é a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos. Tem presidente de partido que não tem mandato, mas a partir desta PEC da blindagem, eles também estarão protegidos, serão julgados só pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tem visual colorido e traços infantis. Na internet, influenciadores prometem prêmios em valores altos para quem jogar. As autoridades afirmam que é ilusão, mas muita gente pelo Brasil está caindo nessa. A brincadeira que levou tudo que a Maria das Graças tinha é este joguinho em que você ganha quando consegue fazer uma combinação de figuras iguais. Um caça-níquel, só que online, o jogo do tigrinho. Ganhei um pouco e aquilo me animou. Influenciadores fazem propaganda fraudulenta do joguinho clandestino nas redes sociais, como essa blogueira, a Paulinha Ferreira. Foi por ela que a Maria ficou sabendo do jogo. Sempre repetiram, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o engraçado é que dentro das próprias igrejas, o dinheiro não é só tolerado, mas muitas vezes ele é reverenciado como parte da própria cerimônia. Você entra pedindo bênção e sai com um recibo. Hoje em dia, eu acho que já tem até o Pix, né? Já tem a maquininha eletrônica. O momento mais enfatizado de muita celebração é o apelo ao bolso. Oferta especial, campanha do templo, o sacrifício financeiro com a promessa de prosperidade no final das contas. E é uma troca clara, confiança por numerário. Se você parar para pensar, no catolicismo, por exemplo, a discussão ela é mais antiga. A arte sacra, os metais, os paramentos caros, os patrimônios históricos. Aí eu te pergunto, é tradição? Mas tradição também tem orçamento. Em muitas cerimônias, o brilho dourado ele continua sendo a linguagem de poder. E de outro lado, o mundo evangélico profissionalizou o marketing da fé, não é bem isso? O envelope, a maquininha e hoje em dia, meus amores, já tem até o QR Code e o mais conhecido de todos, o Pix.
A Associação Filhos do Pai Eterno de Goiás é suspeita de desviar dinheiro doado para a construção da nova Basílica de Trindade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o esquema fraudulento teria movimentado 1 bilhão e 700 milhões de reais e seria chefiado pelo padre Robson de Oliveira. De acordo com os promotores de justiça, Padre Robson seria chefe de uma organização criminosa que usaria a estrutura da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, para lavar dinheiro. Essa daqui é a sacristia da Igreja de São Francisco. Aqui os padres se preparam para a celebração e o detalhe interessante, lindo dessa sacristia, é tudo lindo, gente, o teto, as paredes, mas o jacarandá, uma madeira caríssima devido à sua extinção. A gente olha e acha que tem uma aplicação de um verniz, algo assim, mas não, é direto da madeira para cada uma dessas peças que você está vendo. Que linda, sem dúvida. Esse é o mais belo exemplar do barroco português no Brasil. Na Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito das riquezas do Vaticano. Nós recebemos um e-mail do Douglas, ele diz assim: amigos meus são da Europa e conhecem a cidade do Vaticano e me disseram que é muito lindo. E pelos detalhes que me passaram, só aumentou ainda mais o meu desejo de conhecer aquele local. Mas uma coisa me deixou intrigado, diz o Douglas, diante de um comentário onde me falaram que tem muito ouro dentro do Vaticano. Até me disseram que o que já ouvi várias vezes, e lá vai o que me disseram, abre aspas, a cidade do Vaticano tem tanto ouro que se vendesse todo o ouro, daria para acabar com a fome no mundo. A igreja ela tem inúmeras obras de arte. Sim, o Vaticano tem dinheiro? Sem dúvida alguma. E a chamada sempre é assim: semeie hoje para você colher amanhã. A semeadura virou a planilha e o sagrado, ele virou o KPI. Na verdade, no meio desse altar todo que eu estou mostrando para você, o que sobe como um incenso não é só o seu aleluia, é os juros sobre juros. Não é sobre demonizar a fé de ninguém, de boa mesmo. É sobre admitir a lógica. Quando o sagrado precisa de investimento constante, a teologia ela vira tesouraria e o fiel vira cliente recorrente. Se até Deus na boca dos homens precisa de orçamento, talvez o Deus que esteja mandando o mesmo seja outro, aquele que tem agência, conta e senha. Meus queridos, a fé ela até pode ser pura. De verdade, eu acredito nisso. Eu, por exemplo, tenho fé. O problema é o humano no meio. É humano que quando pega no dinheiro, ele já vira gestor do sagrado. O altar, ele vai continuar brilhando. A conta, mais ainda. Quem tem, paga o milagre. Quem não tem, paga com culpa. Dizem que a política é a arte do possível. E aqui no Brasil, muitas vezes, aparece a arte do quanto custa. Campanha custa, o voto custa, o silêncio custa. E a justiça, quando chega, ela encontra uma muralha de manobras, recursos, encontra prazos e até foros. Nos últimos meses, um termo virou bem símbolo aqui, né? E eu acho que todo mundo ficou sabendo disso. Blindagem. Que essa votação secreta aumenta e muito essa blindagem aos parlamentares. Eles nem gostam que chama essa PEC de PEC da blindagem, fala que é prerrogativa. Mas fato é que ao permitir que os deputados decidam sobre isso sem se expor, isso obviamente é uma proteção e tanto. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia, né, na brecha que está estabelecida no texto, determinar medidas cautelares contra parlamentares. Ou seja, hoje em dia isso pode ser feito por qualquer juiz se de repente esse caso não estiver envolvido com o mandato. Não importa o apelido que deem, quando a regra do jogo facilita a autoproteção de quem manda, o recado ele é direto. O dinheiro não só escreve leis, ele também escolhe quem continua jogando. E isso não é brincadeira. Aonde há poder, ao lobby. Cacife, doador VIP. A diferença é que a nossa memória ela é muito curta, infelizmente mesmo. Escândalo hoje em dia dura 3 dias. Patrimônio, gerações. A cada ciclo, a promessa é moralizar. A cada votação, renova-se a assinatura do mesmo serviço. Influência premium. Eu mesmo participei do movimento. Eu era membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que na época era um órgão do Ministério da Justiça, ainda
E nós recebemos denúncias, Luísa, de casos de estupro, de casos de homicídio praticados por parlamentares, e naquele momento vigorava o texto original da Constituição de 88, que exigia prévia licença da Casa Legislativa para a instauração de ação penal contra parlamentar. Não havia essa licença, não havia nem resposta. Ao longo de, toda a vigência da Constituição de 88 até essa emenda, acho que só 1 ou 2 casos aconteceram daquele sujeitado. O dinheiro, ele não compra só a propaganda e um marqueteiro que vai fazer a boa imagem do político. Ele compra tempo, gente. O bem mais precioso para qualquer investigado. Tempo para prescrever, para esfriar, para esquecer. Quando você vê algum tipo de acerto nos bastidores lá em Brasília, lembre-se, não são anjos negociando valores eternos. São homens negociando valores bancários. Quem ganha mais, quem ganha menos, quem perde e quem vai ganhar mais um pouquinho. E aí, se na religião o dinheiro promete o céu, na política ele promete o inferno bem mais fresquinho, até com ar-condicionado de vez em quando, dependendo de quem é você e dependendo de quanto você tem. Sem algemas, sem aperto. Quem banca, manda. Quem não banca, é que aguenta. Esse novo Deus que a gente segue, ele financia a fé, ele patrocina o poder, ele escolhe quem fica no altar. No jogo político, direitos viram chips e a cidadania vira crédito rotativo. E no fim, a democracia ela custa e custa muito pra gente. E acho que você já sabe, né? Adivinha quem paga a taxa de manutenção todos os anos? Agora sejam muito bem-vindos ao Templo de Bolso, o seu celular. Meu amor, é isso, não é outra coisa. Timeline das suas redes, ele é um corredor de vitrines com sacerdotes que usam ring lights. O culto, ele é diário e o dízimo vem disfarçado de link na bio. As casas de apostas, elas surfam no desejo e até mesmo no desespero, como cassino. A casa, ela sempre vai ganhar. E não é segredo para ninguém, acho que na verdade todo mundo já sabe disso. Quanto mais gente perde, mais o funil pinga na comissão, se é que vocês me entendem e estão bem lembrados. Ele tem visual colorido e traços infantis. Na internet, influenciadores prometem prêmios em valores altos para quem jogar. A brincadeira que levou tudo que a Maria das Graças tinha é este joguinho em que você ganha quando consegue fazer uma combinação de figuras iguais. Um caça-níquel, só que online. Para fisgar gente como Maria, influenciadores fazem propaganda fraudulenta do joguinho clandestino nas redes sociais, como essa blogueira, a Paulinha Ferreira. Foi por ela que a Maria ficou sabendo do jogo. Ela falou que estava jogando e que estava ganhando e que quem se cadastrasse naquele link poderia ganhar como ela ou mais. A ostentação que você vê, o carro, a mansão, a viagem e muitas vezes foi bancado por aquele azar alheio. E o discurso ele é motivacional, mas o contrato ele é financeiro. Deus me honrou, Deus deu para mim, Deus me abençoou. Mas eu acho que esse Deus ele não está abençoando você. Nesse momento, dá para apostar versículos no Stories e link de aposta no feed. E a gente, do lado de cá, confunde lifestyle com salvação. Assunto. Uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou um esquema bilionário envolvendo influenciadores digitais e o chamado Jogo do Tigrinho. Durante a Operação Desfortuna, deflagrada nesta quinta-feira, agentes da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas apuraram que 14 influenciadores movimentaram mais de 4 bilhões de reais em apostas ilegais. Tem uma mulher que está processando a Deolane Bezerra e também outros influenciadores depois de perder 350 mil reais em jogos online. Ela teria perdido dinheiro da herança do pai depois de apostar por 4 dias seguidos. Perdeu absolutamente tudo. Ela disse que foi influenciada e que por esse motivo acabou jogando. Veja. É aquilo, né, gente? Se deu certo pra ele, vai dar pra mim também. E assim, não vai, você sabe que não vai. Porque não é milagre, é modelo de negócio. Quando o link vira loteria e o conteúdo vira isca, você deixa de ser audiência e vira insumo. O altar agora, ele mudou de endereço. Antes era na Praça Central e agora ele é direto na sua mão. E o novo Deus não precisa de catedral, só precisa da sua atenção
atenção monetizável. E tem um detalhe muito interessante que muita gente não fala e de repente você não sabe. Muitas parcerias dessas que a gente ouve falar de grandes influências são estruturadas para remunerar conforme a performance da perda da base. E aí eu vou traduzir uma coisa que eu acho que você já sabe, se não souber, vou eu aqui falar de novo. O criador, ele vai ganhar mais quando o seguidor perder. E a ideologia da prosperidade reescrita em código de aflição. Como eles faziam esse esquema? Basicamente, eles pegavam ali as suas redes sociais, postavam nos stories e encaminhavam para algum link que direcionava para um site legal de apostas. E o que acontece? Nesse link é uma coisa que a gente chama de cachê da desgraça alheia. A partir do momento que a pessoa clica nele e registra ali dentro da casa de aposta, ela acaba tendo ali o seu cadastro vinculado ao influenciador que divulgou. Então, a partir desse momento, quando ela for realizar a aposta e for acabar perdendo, que a maioria dos casos é o que acontece, ainda mais quando se trata do jogo do tigrinho, algum percentual, que geralmente varia ali do acordo que fez com o influenciador, vai ser encaminhado para ele. Então, segundo as investigações, ao todo ali, pelo menos nos últimos 2 anos, eles teriam ali, pelo menos, movimentado financeiramente 40 milhões entre eles. E não se enganem, na internet, o dinheiro hoje, ele compra a narrativa, ele dita o fracasso, ele amplifica a vitória, ele recicla o escândalo. O Deus de hoje não é onisciente, ele é onipresente, via notificação. Se tocar, vibra, e cada vibração é uma pequena coleta. Agora, vamos falar do que dói um pouquinho, que caso ninguém admite, até o afeto, gente, hoje em dia tem preço. Quer ter um romance? Se prepara, porque mulherada, principalmente, tem cabelo, tem unha, tem cílio, tem até depilação. E pro homem tem a conta no final do jantar. Cabelo, barba, unha, depilação, skincare, roupa pra impressionar e até aquele perfume, porque também não pode faltar. Primeiro encontro. O que fazer? Aonde ir? Eu levo pra jantar? Eu vou num barzinho? Eu acho que dá pra gente entender um pouco melhor essa dinâmica e simplificar tudo isso. Eu tive uma namorada que a gente tinha uma conexão extremamente boa e umas conversas muito legais. Era uma pessoa que eu tinha facilidade de me dar bem. Porém, essa pessoa gostava de ir em lugares caros, em restaurantes que me custavam 150, 100 reais toda semana. E em datas comemorativas, como aniversário de namoro, dia dos namorados, shows que ela queria ir, ela queria fazer viagens que me custavam 1.200, 1.500 reais, sendo que eu ganhava 2.000 na época. Passei a gastar mais dinheiro com ela do que comigo. E quando eu falei pra ela que eu não conseguia bancar esse tipo de coisa, porque eu queria fazer esses investimentos, ela ficava puta. Quem paga a conta? Eu acho que no passado, Gabriela, você sabe, na nossa cultura machista, a ideia do homem provedor. Eu acho que este é um acordo prévio. Como os americanos fazem, com clareza, se eu lhe convidei, eu pago. Eu gosto daqueles garçons que colocam a conta, um homem e uma mulher, 2 homens, colocam no meio e não entregam ao homem. Eu saí com a minha orientadora há muito tempo e foi muito interessante. A gente ia no mesmo lugar. Ela pedia uísque e eu pedia suco de laranja, porque eu ia dirigir. O garçom sempre, toda semana, chegava com uísque e botava para mim. Mas eu acho que é importante dizer, especialmente se o dinheiro não for infinito. Porque eu acho que quando você é bilionário e sai, hoje eu pago a conta, amanhã você compra o restaurante. Mas se o dinheiro for finito... Agora, Gabriela está pagando a conta para mim. Exemplo hipotético. Eu também não vou pedir o prato mais caro, isso é etiqueta. Não preciso pedir uma folha de alface e uma água sem gás, mas eu não vou pedir a lagosta com um vinho caro. Se está pagando para mim, eu vou pedir algo mediano. Esse é cuidado com o outro. E ela pode me dizer, não, eu faço questão que você experimente essa lagosta porque é muito boa nesse lugar. Mas ela tem que dizer. Chegou o dia do date. O Uber, o drink, o jantar, o cinema e talvez, se for legal, tenha um motel. Se você for mulher, ainda tem a manutenção do corpo que a sociedade cobra como se fosse uma taxa, que ela é mensal para você, tendo date ou não. Se você for homem, cai na tradição. Quem é que paga a conta? É você. Gente, de boa, o amor ele até pode ser gratuito, mas o acesso a ele também é tarifado. E não vou muito longe não, gente. E a amizade? Barzinho, vaquinha, presente, aniversário, a viagem com os amigos. E você tá achando que você que tá sozinho também não perde? Meu amor, perde também. Até a solidão fatura. Tem terapia, tem o vinho, tem o delivery, o curso de autoconhecimento, tem tudo isso, gente. Mas o mais cruel é quando tem falta de dinheiro, né? Muita gente paga com o corpo. Sabe como? Tempo,
energia, paciência, tentando compensar o que a carteira ela não banca. Ou seja, paga do mesmo jeito. A gente romantiza, mas toda relação tem custo de entrada e taxa de manutenção. E não, isso não significa que tudo seja interesseiro. Significa que é a vida. Agora de boa. Se você não percebe isso, meu amor, eu acho maravilhoso. Sinal de que alguém deve estar pagando por você. Agora, e se você percebeu? E no fim é aquilo que você já sabe, né? O pertencimento, ele custa. Uns pagam em dinheiro, outros em desgaste, mas a taxa ela sempre vai existir. E é por isso que eu digo mais uma vez, o novo Deus não mora no céu. Ele mora no seu extrato. Olha, os filósofos eles já flertavam com esse altar já faz algum tempo. E eu vou te trazer 4 ideias, mas fica tranquilo que elas são bem rapidinhas e bem mastigadinhas, bem de fácil entendimento. Olha, eu vou começar com Georgsimmel, acho que é assim que se fala. A filosofia do dinheiro. E aqui ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o dinheiro ele vai ter uma equivalência universal. Ele transforma o trabalho, ele vai transformar o tempo, ele também consegue transformar o afeto e ele até traz prestígio em algumas coisas que são comparáveis e trocáveis. Isso dá liberdade de escolha, mas também impessoaliza a vida, deixa um pouco as coisas mais mecânicas. A gente mecânico de um modo geral. As relações passam a ser medidas por preço, não por vínculo. Crescemos em possibilidades e perdemos em profundidade. O dinheiro, ele até facilita o encontro, mas empobrece o sentido quando vira a única regra. Na prática, a gente para de perguntar quem é você e passa a perguntar o que você vale. É justamente nisso que Simmel se especializa, né? Em estudar, por exemplo, ações individuais e a noção de interação. Tratar sobre a questão do dinheiro, questão do amor, a questão da vida urbana e principalmente um conceito que ele vai utilizar muito, a noção de atitude blasé, o sentimento de indiferença que o indivíduo tem na realidade. Sim, pessoalmente falando, com certeza você já passou por isso. Eu já passei. Em um determinado momento da minha vida, quando eu era mais novo, em 1900, vovó Bolinha, tio Leonardo aqui, tinha amigos pela primeira vez na vida e eu fiquei super empolgado. Só que os meus amigos tinham uma condição financeira melhor do que a minha naquele momento. E eles compravam, faziam, aconteciam e eu tentando acompanhar e não conseguia. E aí entra tudo isso que eu falei. Às vezes eu não tinha dinheiro, aí eu tinha que pagar com o meu tempo, eu tinha que pagar com a minha paciência, eu tinha que dar ouvido, eu tinha que aguentar coisas, eu tinha que sofrer situações muito desagradáveis porque eu tinha que pagar de alguma maneira. E aí, quando finalmente eu consegui atingir essa independência financeira, eu comecei a ver que eu não precisava mais fazer aquilo. Então é um fato. Quando você sabe utilizar os valores e sabe quanto você vale, de repente ali você consegue negociar. Canal, tô em dúvida aqui se eu compro uma bolsa. Uma bolsa de estudos? Não, uma bolsa, ó. Mas é cara. E aí eu tô em dúvida se eu compro a bolsa ou se eu guardo esse dinheiro, sabe? A frase que mais afunda finanças é eu mereço. Até porque eu sou uma pessoa que acha que merece muito. Marx ele vai descrever o dinheiro como magia social. A mercadoria parece ter vida própria e esconde a exploração por detrás. A gente vai olhar o brilho do produto e não ver o suor de quem fez. O dinheiro, ele naturaliza essa ilusão e transforma relações entre pessoas em relações com outras coisas. Quem domina o fluxo do dinheiro, domina a vida dos outros. Você consegue reconhecer isso? É aquilo. A gente vai naquela loja de roupa famosa, que vende aquelas roupinhas super baratas ou num preço que é mais acessível, só que a gente sabe de onde vem, a gente sabe como é que foi praticado, mas a gente não liga no final das contas, não é mesmo? Idolatramos riqueza sem perguntar como, e esse é o fetiche, ajoelhar para o preço e esquecer das pessoas, porque no fim das contas é isso que acontece. De sociedade capitalista. O dinheiro, para mim, cada vez mais eu tenho consciência disso, significa liberdade. Total. Então, quando eu tenho dinheiro, e para ter dinheiro eu abro mão de parcelas da minha liberdade, ou seja, eu me submeto às vezes a contratos, horários ou metas para isso, para em troca receber outra liberdade.
Já Benjamin, ele propõe que o capitalismo funciona como uma religião sem domingo. O culto, ele é contínuo, ele não tem perdão, ele só tem dívida, na verdade. Ao invés de redenção e culpa permanente, nunca é suficiente. O fiel perfeito é o consumidor insatisfeito, sempre atrás do próximo upgrade. Melhora de celular, melhora de roupa, melhora de carro, melhora de aparência. Pensa no feed, não há pausa, é só meta. O Walter Benjamin é um filósofo contemporâneo, né, que viveu a virada do século XIX para o século XX. Ele se interessou especialmente pela arte, o pensamento filosófico dele se fez em grande medida nas suas críticas literárias e pensava imageticamente, metaforicamente. E a metáfora, no geral, a gente associa à arte, não à filosofia, não à ciência, né? Se capitalismo é o culto, o dinheiro ele é o Deus que exige sacrifício constante. Já Byung-Chul Han, ele descreve que a era do autoexplorador. O chefe, ele já saiu da sala e ele se mudou para dentro da nossa cabeça. Trabalhar mais vai virar propósito. Monetizar o hobby vira liberdade. E o esgotamento vira falta de gratidão. Tempo, atenção, saúde mental e nunca diz basta. Por que vivemos cansados? Afinal, quantos de vocês não conseguem ler textos longos? Quantos têm a sensação de que não estão fazendo nada? Estão vazios, mas ao mesmo tempo cansados? Quantos precisam consultar as redes infinitamente sem que nada tenha lá? Quem se sente inútil depois de um dia inteiro de trabalho? Byung-Chul Han, filósofo coreano nascido em 1959, vive atualmente em Berlim e é professor da Universidade de Berlim. Sabemos que Han não é sociólogo. A sociedade do cansaço, nascido no século XXI, é resultado das transformações da sociedade em rede. Não há uma separação, mas uma continuidade. Agora, temos uma sociedade do desempenho, depositando no indivíduo a sua própria gestão, criando assim a autogestão, e o poder ilimitado para a sua ação. O indivíduo na sociedade do desempenho é chamado a todo momento para agir, de produzir, de afirmar sua positividade frente aos outros, de afirmar sua existência acima de tudo. E como ele fará isso? De modo multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O dinheiro é a prova do valor e o burnout, o sacrifício do fracasso. Sem inimigo externo, você se cobra e se consome. E o novo Deus nem precisa mandar. Você se oferece no altar e chama isso de escolha. E eu tenho que fechar com Nietzsche, né? E ele dizia: Deus está morto. E talvez ele só tenha mudado de nome. O Deus atual não promete o céu, promete saldo. Não perdoa, ele cobra. Não acolhe, ele seleciona. No altar dourado ao lobby gelado, do feed cintilante à conta que não fecha. E agora você viu o templo inteiro. Você vai continuar servindo, pagando e chamando isso de destino? Ou vai começar a escolher aonde coloca o seu tempo, a sua atenção, o seu suor e sim, o seu dinheiro, aquele que sobrar? Comenta aqui embaixo, você concorda, você discorda, vamos debater sobre isso. E se você acha que esse vídeo serve para alguém que você ama e você gosta e tá meio cego em relação a isso, manda, porque pode ser de grande valia. E talvez seja a faísca que faltava para desligar o piloto automático.